Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Argumentos. E como é tradição em nosso programa, aqui sempre desfilam personalidades de Santa Maria e da região. E hoje está aqui em nossos estúdios, na TV Santa Maria, canal 19, aqui no edifício da Cassisme, um grande escritor, pesquisador e coronel reformado da nossa gloriosa Brigada Militar, Moisés Silveira Menezes. Entre outros assuntos que nós iremos abordar durante esse programa, um é o lançamento dessa magnífica obra São Pedro do Sul, Perfis Biográficos, que reúne quantos autores? Aproximadamente uns 20 autores, né? Mais ou menos, tem 14 autores. 14 autores. 14 autores que falam, que pesquisaram sobre personalidades que se destacaram na comunidade de São Pedro. Inclusive, tem muitos desses personagens de São Pedro tiveram influência aqui em Santa Maria, como foi o caso do Lindolfo Wagner, né? Com o seu jornal, o Jornal O Comércio, fundado em 1915, ele ajudou a influenciar com suas matérias a fundação da nossa UFSM. Sim, Isso exatamente. Está bem claro no livro. E o Lindolfo Wagner vai ser marcante em São Pedro do Sul, primeiro, por ele ter criado um órgão de comunicação importante, onde ele tinha, tu conseguiste ver alguns números, tu fizesse um trabalho, tu sabe, muita coisa de ordem cultural no jornal, né? Que ele ajudou a impulsionar. Que ele impulsionou, ele editou livros, e agora recentemente eu estive lá em Santiago num evento literário, de várias entidades literárias lá, e esse assunto do Lindolfo Wagner e do livro do Zé Cabral, Estância do Abandono de Dona Brasília, Comarca, que é uma sátira política elogiadíssima pela crítica. Então, esse livro foi editado em São Pedro do Sul, em 33. 33? Pelo Lindolfo Wagner, 1933. Inclusive, desvendou-se lá por obra do Valdir Pinto, o Dr. Valdir Pinto, que é um pesquisador de muito tempo lá em Santiago e conhecedor dessa nossa região toda aqui. Como o Zé Cabral viveu muito tempo em Santiago, junto com o seu irmão Aureliano de Figueiredo Pinto, houve possibilidade de desvendar o famoso prefácio da obra. Como era uma sátira política e criticava o Getúlio Vargas e o Flores da Cunha, entre outros, na realidade foi assinado um prefácio como o editor, né? Como se fosse o editor que tivesse mascarado, né? A figura do editor, só não tem nome, tá? É o editor. E lá em Santiago recentemente foi reeditada a obra na sua terceira edição, porque na segunda edição pela livraria, pela Grafipel em Porto Alegre, em 59, aí o livro também sai. Como o prefácio da primeira edição, o editor. Tá. E agora o Valdir Pinto fez uma pesquisa tal, e o próprio Zé Cabral havia informado que quem prefaciou mesmo o livro foi o Manuelito de Ornelas. Foi o Manuelito? Manuelito de Ornelas. Falando nisso, o Manuelito de Ornelas, quem é ele? Manuelito de Ornelas é, na minha avaliação, um dos grandes escritores do Rio Grande do Sul, um dos mais importantes, né, do Rio Grande do Sul, cuja obra, os gaúchos, inclusive, de vez em quando, numa alusão a todo esse contexto sul-americano da nossa literatura, costumo dizer que o Martim Fierro é a nossa Bíblia. Não, a nossa Bíblia é Gaúchos e Beduínos do Manuelito de Ornelas, a nossa Gênese. Gaúchos e Beduínos do Manuelito de Ornelas, certo. A grande obra que mostra o porquê nós somos assim como somos, né? Essa é a grande obra do gauchismo, né? Do gaúcho, da gênese do E gaúcho. esse livro foi editado quando? Ele foi editado lá na década de 50. Década de 50. E a partir daí se tornou referência. Ele tem várias edições, né? E hoje é uma obra consagrada. E o Manuelito, inclusive, foi homenageado pela Espanha, né? Em razão disto. Ele escreveu muito sobre a cultura espanhola, né? E escreveu também sobre situações aqui bem nossas, bem da região. Por exemplo, tem um livro dele, Terra Chucra, que é o olhar dele para onde ele nasceu, que é Itaqui, né? Depois ele vai escrever, ele finaliza Terra Chucra quando está chegando, né,
o narrador, está chegando numa pequena cidade, no Planalto Central, aquela coisa, que é Tupã-Siretã. Ah, que depois ele veio para Tupã. Ele vem, se muda para Tupã-Siretã, onde ele casa, né? Inclusive ele casa com uma prima do Manuelito, do Aureliano e do Zé Cabral, né? A esposa dele vem ser prima deles, e aí forma... Tu vê a proximidade desses intelectuais da época. Vai se formar uma grande amizade entre eles, né? E ele faz esse prefácio do Zé Cabral, e depois tem várias referências a ele. Ele vai, inclusive, encaminhar um conto do Érico Veríssimo, que deu para o Manuelito olhar, ver o que o Manuelito achava daquele conto, qual era... Ele encaminha para uma revista no Rio de Janeiro, a revista do Globo, para ser editado. Então veja assim como eram todos jovens, né? Sim, um incentivando o outro. Um incentivando o outro. Cada olhar, né? Todos homens com pendor cultural, né? E ali o Manuelito vai escrever aí um outro livro chamado Mormaço, que é uma obra fantástica, que todo ele se passa em Tupã-Siretã, né? Todo situado ali. E ainda faz uma monografia sobre Tupã-Siretã também, um outro trabalho elogiadíssimo. Ele vai ser um artífice também da emancipação de Tupã-Siretã, além de participar de outros porque na época Tupã-Siretã pertencia parte dela à Cruz Alta e parte a Júlio de Castilho. Parte do território à Cruz Alta e parte a Júlio de Castilho, né? Então se conhece, né, nessa época, numa mesma época, Aureliano de Figueiredo Pinto, que é uma referência, que é uma referência. O Zé Cabral, irmão do Aureliano, cujo nome de batismo é José de Figueiredo Pinto, o Érico, né? Todos que estão vivendo numa proximidade ali, né? Sim. E depois ali em Santiago também vão ter outras pessoas. O fato que tornou-se Santiago quase que uma verdadeira cidade de escritores, né? Que moraram, que nasceram e passaram por Santiago, e a cidade soube muito bem aproveitar disso, captar e transformar isso num patrimônio maravilhoso, né? Então tudo isso, o que a gente fez agora com essa obra em São Pedro foi buscar pessoas, né, que construíram uma cidade, que quem constrói uma cidade são pessoas. Exatamente. Né? São pessoas simples, são pessoas, né? Então tu vai ver. E aqui cita, né? Todos eles, os mais simples, os mais, né? Não houve nenhum patrulhamento na organização da obra. Eu tenho condições de pesquisar sobre o fulano, que foi assim. Eu tinha uma preocupação com as parteiras, que eu tenho uma admiração muito grande. Aqui fala sobre as parteiras também, que é um perfil coletivo, né, de várias parteiras. Sim. Uma, a gente cita o nome porque alguém ouviu dizer de uma senhora que era parteira em tal lugar, na década tal, naquela... Então, o que foi mais marcante na época? Dos barqueiros, eu trago fui eu que escrevi esse artigo, eu trago um pouco da minha vivência cruzando o rio, né? E aquilo que me foi relatado por familiares, né? Até entrevistar o único barqueiro que cruza o rio Torupi hoje, que é o Adriano Lenhart. Né? É vivo? Sim, que está lá na barca. É a única barca ainda a única travessia. Talvez ele venha já de tradição, a família dele. Sim, mas, né? Então, só ele tem 30 anos de rio. Né? E aquela barca ainda continua ali. 30 anos de rio, muita história para contar. Muita história para contar, porque a travessia das pessoas, os momentos, situações, festa, velório, casamento. Passa tudo. Né? Tudo passa ali. Né? E hoje ainda continua aquela barca lá. É o único ponto do rio que ainda continua e faz a divisa com São Pedro do Sul e a Cidade da Mata, né? Então, uma forma, assim, eu acho que até tem uma citação aqui que eu uso na contracapa, que o nosso capista, o Igor S., dizia assim para mim, muito boa a capa. Me põe na obrigada e diz: Moisés, na contracapa não pode ficar vazio, tem que ter alguma coisa. E eu já daí a pouco aceitei digo, tá, Igor, eu vou pensar em alguma coisa para colocar na contracapa. Aí me pecho com o Eduardo Galeano, e estou lendo alguma coisa do Eduardo Galeano e tem um trecho que diz: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Eu digo, fecha com isso que nós estamos fazendo. Exatamente. Né? Que o nosso grupo coletivo todo pesquisou sobre pessoas, né? Nós somos feitos de átomos, sim, mas os passarinhos dizem que nós somos feitos de histórias. E são as nossas histórias, as histórias do cidadão, de todos os matizes, de todas as profissões, de todas as atividades que constroem uma cidade e que fazem uma cidade chegar até os nossos dias, que tem um legado, e nós temos que descobrir o que tem por trás disso, como isto foi feito,
como isso foi construído. Essa foi a nossa ideia inicial. E é uma homenagem e um ato de respeito a quem fez por nós. Né? E também um ato de justiça, né? Principalmente. Muitas pessoas estão esquecidas. Sim. E nós estamos trazendo essas pessoas de novo para a luz da história. E os habitantes dessa comunidade retratada, no caso São Pedro, às vezes os habitantes atuais, os moradores, os que vivem e fazem a história atual, nem têm conhecimento o porquê de uma certa direção da cidade, porque esse tipo de gente que construiu, né? Exatamente, tu vai construindo um painel, né? Então tu vai descobrir que é uma cidade com 3 etnias muito distintas, né? Portugueses, ibérica, né? Vamos colocar ibérica assim, porque o traço índio praticamente tu não encontra mais, a não ser no rosto de alguém, né? No biotipo de alguma pessoa miscigenada. E tu vai ter então ali em São Pedro do Sul esse traço ibérico bem definido e um alemão e outro italiano, bem distintos, os 3. Sim. Tem até lugares ali onde isso se tem os redutos, se vê né? Né? Claro que houve a miscigenação, mas tem essa influência, tem momentos na história que são super... Quer dizer, a cidade foi fundada por portugueses. Né? Depois chegaram os alemães, italianos. Foram chegando alemães e italianos dentro desse processo interno, né? Nosso, que as colônias foram se estendendo, né? Para a nossa região. Então, isto é importante que isso aí seja desvendado, que isso aí seja colocado à luz dos nossos dias, né? Para nós descobrir por que o Passo, e o balneário chama-se Passo do Julião, Balneário do Julião. Por que a escola tem o nome da Hilda? Quem é a dona Hilda Quedes? Quem é Tito Ferrari? Quem é a outra escola Firmino Cardoso? Vamos colocar. E assim nós andamos. Falando nisso para o nosso telespectador se situar, uma grande personalidade de nome, não que todos tiveram sua importância, tu citando um que teve renome, fama nacional lá de São Pedro. Sim, foi o Fernando Ferrari, que domina uma avenida aqui. Exato, e que o Fernando Ferrari está nesse livro aqui, um perfil biográfico dele. Ótimo. Né? Só para registrar até, porque na realidade sobre o Fernando Ferrari tem vários livros editados, inclusive livros dele mesmo, né? Mas teria que se colocar um perfil dele também para que ficasse nesse conjunto, né? E a partir disso já pensamos em um outro livro ano que vem, um outro volume enfocando outras pessoas, porque nós teríamos condições de fazer um outro volume. Tem material suficiente para se pesquisar e fazer um outro volume dessa envergadura, né? E Moisés, não havia até então nenhum trabalho dessa magnitude em São Pedro? Reunindo a partir da vida das pessoas, da história das pessoas, não tinha, né? E raro em outras cidades também. Né? Exatamente. Isso aí foi uma forma que surgiu das conversações, das reuniões da Casa do Poeta lá, que nós trabalhamos tanto com a história, com a poesia, com outras manifestações culturais, como, por exemplo, a estátua do patrono da cidade, do fundador da cidade, foi a Casa do Poeta que providenciou. E quem é o patrono? Crescêncio José Pereira, que é um português. Que é um português que chegou ali em 1758, se não me falha a memória aqui, e ele se estabeleceu como proprietário rural, como né, no agronegócio, como diríamos hoje, numa palavra da moda. E num dado momento ele resolve doar, ele e a sua esposa, 14 hectares para que se edificasse um vilarejo, um povoado. Né? E começa a requerer para trazer um padre e ter uma paróquia, essa coisa toda ali. Né? Então, então a cidade é fundada por portugueses, inclusive de um que doou terras, né, da sua propriedade, para o núcleo inicial, para que se iniciasse um povoado ali na volta da igreja, na volta da praça, né? Então então estamos trazendo também isso mais claramente. Mas nós já tínhamos feito lá em 2015 a inauguração da estátua que não havia até então uma estátua dele. Não havia. Tu vê como há falhas, né, no resgate e homenagem. Exato, isso não é, e a gente não... E foi capitaneado pela Capospe. Sim, a Casa do Poeta que fez... Casa do Poeta de São Pedro. Nós encontramos o escultor, o Rogério Bertoldo, ali da Quarta Colônia. Ali Sim, Bertoldo. Júlio de Castilhos,
o reduto dele, mas fica mais próximo de Nova Palma até, né? Isso. Que é um escultor que tem obras em todo o estado tem obras, hoje é uma referência. E encomendamos a estátua ali e depois acertamos com o poder público para que fizesse o pedestal para entronizar essa estátua. Então fizemos uma parceria, né? Mas foi um trabalho nosso de muitos anos também. Sim. Como esse livro, foram alguns anos de ideia, de conversação, até que se encontrasse um caminho para edição, para pesquisa, que não é tão fácil assim, né? É um trabalho lento, né? E já estou aqui afirmando que haverá um segundo volume, né? Para realmente mapear um grupo de pessoas que foi construindo a cidade, que foi construindo escolas, trazendo o ensino, fornecendo e a partir deste livro, desta obra, tu está municiando, vamos dizer assim, a biblioteca local e outras, as escolas locais. Exatamente. Né? Vai dando, incentivando, injetando mais conhecimento sobre a história local. Exatamente. Né? E foi tudo, e esta obra, tu é o organizador da obra, e ela era com o selo da Casa do Poeta de São Pedro. Exatamente. Fica sempre evidenciado a entidade, né? Sim. Que gera isso. Como ela está intimamente ligada. E a Caposp tem quantos anos? 2006, 11 anos, né? 11 anos. Então, nós estávamos habituados a uma coletânea poética por ano. Sim. Poética. Mas essa continua, né? Essa continua. Agora já iniciaremos o trabalho, já estamos recebendo material para a 11ª antologia poética, que é prosa e verso, na realidade, porque tem crônicas e contos, né? Da Casa do Poeta, que envolve também as crianças das escolas, né? Sim. Nós promovemos um concurso estudantil e essas poesias que vêm para o concurso estudantil nós editamos junto com as poesias do pessoal da Casa do Poeta e mais amigos nossos, convidados de vários pontos. E é muito bom proporcionando para que as crianças tenham uma obra publicada, né? Compartilhada. O ano passado nós tivemos uma participação de Portugal e Estados Unidos. Esse ano teremos de novo, né? Muito bom. Gente ligada a São Pedro que mora fora ou não? Não, das amizades nossas que nós temos, porque tem convidados nossos. E aí então isso faz também com que o livro circule nos Estados Unidos, muito Portugal, bom, claro. Então, por exemplo, nós temos um brasileiro que mora em Lamego. O Dr. André Freire, que é médico lá em Lamego. Que vai participar agora também. Já participou ano passado. Certamente. Então já foram livros lá para Portugal, para as entidades literárias que ele participa lá. Certo. Né? E esse ano de novo, ele já acabou me mandando os poemas lá para esse ano, então a gente vai estreitando laços, né? A antologia de prosa, como tu diz, prosa e verso, ela tradicionalmente a Caposp lança em dezembro, correto? Em dezembro, lançamento sempre em dezembro. E esta obra, que dia de lançamento? Essa sairá agora dia 22 de julho, né? Agora? Na Casa de Cultura. 22 de julho. 19 horas na Casa de Cultura de São Pedro do Sul. Certo. Já os convites já estão andando, mas é livre, né? Claro. Tem pessoas que estão recebendo o convite por uma questão toda especial, mas tem convites públicos circulando nos jornais e tudo. Sim. Porque é uma obra aberta ao público. É aberto aqui. É um evento aberto ao público. Então esse que é o nosso interesse. Até por isso que agendamos a Casa de Cultura, que tem bastante espaço e condições de fazer uma pequena solenidade à altura do trabalho das pessoas. Né? Exatamente. E depois também, para quem é mais, também é aberto por adesão, vai haver um jantar, não é? Exatamente. Certo. Então, repetindo para o nosso telespectador, quem é de São Pedro, ou mora próximo, ou tem parente, ou tem interesse pela obra, então é dia 22 agora de julho, às 19 horas na Casa de Cultura de São Pedro. Isso. E depois, por adesão, há um jantar no restaurante Elite, que fica próximo. Que é o mesmo onde é feito a antologia. Onde nós fizemos um lugar agradável. Jantar de encerramento do ano, né, com a antologia poética da casa. Exatamente, eu lembro. Uma comida boa, barata. E com o microfone aberto para a arte. Exatamente. Exatamente. Ainda vocês distribuem prêmios, né, para os alunos e os outros participantes. Tem o prêmio da melhor poesia. Na realidade, as pessoas que participam da antologia, elas
podem optar por participar de um concurso literário poético, né? A prosa não tem. Sim, é poético. O poético, sim. E aí vai para um júri, o ano passado foi em Porto Alegre, fazer a escolha, a gente já premia naquela noite. E as crianças já é tradicional, os colegas participar do concurso estudantil, que normalmente quem escolhe os trabalhos é a Casa do Poeta de Santa Maria, né? Que são os seus membros, exato, que são jurados. Que são os que vão escolher. E o concurso adulto, como tem pessoas de vários pontos do estado e até de fora, então nós mandamos para Porto Alegre, lá com um grupo conhecido já. O ano passado foi Porto Alegre, esse ano nós não pensamos ainda se repetimos ou mudaremos. Essa é a ideia. Né? Sim. Mas há tempo hábil para isso, Sim, né? nós temos bastante tempo, estamos tranquilos. Então é importante isso. Então, a Casa do Poeta de São Pedro, a CAPOSP, que é o presidente atual, é o presidente fundador, né? É o Moisés, entre outros grandes colaboradores, poetas, escritores de São Pedro. Então, tradicionalmente, já edita a sua antologia poética. Este ano, um trabalho adicional que é os perfis biográficos de São Pedro. Então estão todos convidados, o nosso telespectador, para esse lançamento, e fique atento que em dezembro vocês serão informados aonde vai ter, enquanto nas livrarias e tal. O papo é gostoso, nós estamos nos encaminhando para o segundo bloco. Só um minutinho, nós já voltamos. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Cantando Santa Maria, Denise Reis. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi. Quero testemunhar o amor da Índia em Membuí e cultivar a semente lendária que esta paixão inspirou. Quero colher vagalumes às margens do Itembé para iluminar as sendas de liberdade dos tapes, minuanos e guaranês. Quero abraçar meus ancestrais que vieram de longe, muito longe, para servir o império e plantar seus sonhos aqui. Quero beijar a boca dos montes e saborear notas de esplendor, verde riso sonoro que fortalece mais e mais meu amor. Quero exaltar a coragem dos heróis das revoluções e desfraldar bandeiras de paz nas fronteiras deste vigoroso coração. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi, até que a vida me plante entre os seios de Maria, terra santa em que nasci. Olá! Sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Argumentos. No primeiro bloco, nós falamos bastante sobre a CAPOSP, Casa do Poeta de São Pedro, o lançamento da sua já tradicional antologia, que será a 11ª, e falamos também sobre o lançamento do livro Perfis Biográficos, que será lançado dia 22. Agora, o nosso querido presidente da CAPOSP e um escritor e pesquisador consagrado vai falar ao nosso telespectador sobre os seus planos agora para esses meses de 2017, de premiações, que ele tem eu acabei esquecendo, ele é bastante premiado na área de música também. Ele tem uma série que ele vai falar sobre isso, ele tem esse viés da cultura gaúcha, além de pesquisador, ele gosta muito, além de ser um ótimo poeta, ele vai falar sobre isso. Recentemente, Moisés, tu foi homenageado com um troféu, um prêmio lá em... Medalha Vargas Neto. Medalha Vargas Neto em Santiago. Tu podia nos falar mais o que significa isso? Tem uma entidade que congrega os autores de poesia regional, né,
com sede em Porto Alegre, uma entidade com mais de 50 anos, que é a Casa do Poeta, a Estância da Poesia Crioula. A Estância da Poesia Crioula. E eles homenageiam anualmente? Anualmente, algumas, né, 1 ou 2 pessoas e tal. E esse ano eu fui reconhecido para receber a medalha Vargas Neto em razão da minha produção da poesia regional, né? E o poeta Zeca Blau em memória, né? A família recebeu a medalha Vargas Neto. Na mesma solenidade? Não é na mesma, né? No mesmo evento, foi um evento de semana. Então, e há também a Estância querendo se renovar, querendo voltar até algum tempo atrás, quando ela andava muito pelo interior do estado. Eles resolveram, e a escolha de Santiago foi muito bem, porque fecha com o perfil da cidade. Então, a partir disso, os eventos anuais da Estância, o grande evento anual, será no mês de junho, né? Será numa cidade do interior nos anos ímpares, e nos anos pares, na capital, porque tem eleição, daí fica uma coisa bem centrada. Então, esse ano foi em Santiago, daí participou do evento, além da Estância, a Academia Santiaguense de Letras, que é uma entidade muito forte, né, em Santiago. A Academia Santamariense de Letras apresentou um painel sobre um dos seus fundadores, o poeta Antônio Augusto Ferreira. Que tem uma obra maravilhosa. Exatamente. Né? Uma obra nessa área também, né? do gauchismo. E eu fui convidado para uma palestra no sábado sobre a nossa literatura regional, né? E à tarde eu recebi então a medalha Vargas Neto lá, e até eu nem sabia, até eu descobri que em 2016 eu fui o poeta mais premiado, que mais prêmio recebeu no Rio Grande do Sul, e eu não sabia. Ficou sabendo lá? Tem alguém que contabiliza e eu não contabilizo, né? A gente não se preocupa com isso. Claro, né? Eu me preocupo em produzir um trabalho, né? Uma coisa assim, eu baixo a cabeça. Cada vez melhorando. É. E eu tenho eu me projeto, eu me planejo, e trabalho, depois eu cuido os acessórios, como é que é. A perfumaria não é o principal. Não é coisa que eu me preocupo. Certo. Né? Então, mas ela acontece, né? Ela acontece, não, natural. É natural. É natural, né? Isso tem uma consequência. Então eu tenho projetos pela frente, eu tenho um livro sobre a história da maçonaria de São Pedro do Sul, da loja. Já está trabalhando nele? Da loja maçônica Remance, que o ano que vem faz 120 anos, né? Então eu já tenho um material que eu tenho que ordenar e começar a dar formato nisso. Eu tenho a ideia de um romance que tem título e alguma coisa já, um esqueleto montado. Mas aqui na cabeça a ideia já está posta, o formato dele, que o título provisório, mas eu acredito que seja definitivo, é Diários do Coronel, né? Que obviamente que não é um diário da minha vida. Claro. O título é apenas né? Escrever um diário da minha vida não tem graça nenhuma. Sim. Né? Então tem um livro também que eu, em função de eu ter... Não, mas Diário de um Coronel chama atenção. Ah, sim. E vou te dizer, e geralmente quando é o primeiro título que a primeira que vem, às vezes invariavelmente ele fica, né? Não, ele vai ficar. Né? Pelo menos na minha aula acontece assim. Eu penso e ele vai ficar. Diários. Diários de um Coronel. No plural, não é de um, é do. Do Coronel. Do Coronel. Certo. Então, justamente assim. Então, aí eu tenho também, em razão de eu ter me criado no Tupã-Seretã, um carinho imenso pela cidade onde eu estudei, onde eu me criei, onde talvez eu tenha apego esse gosto pela paisagem da região, pela paisagem do interior, pelo campo. Né? Fui ali por perto, entre Tupã, Quevedos, por ali que eu aprendi a andar a cavalo. Eu sou um exímio cavaleiro, posso dizer. Né? Eu ando muito bem. Sem falsa modéstia. Não, é normal. Eu ando muito bem, né? Sempre montei. Cavalo para mim uma coisa... Tu criava cavalos? Não, eu não criava, eu tinha tinha alguns cavalos? Cavalos de montaria, depois, né? Tem fases na vida da gente que a gente faz uma coisa e outras não, né? Claro. Mas ainda entendo da lida. Se vê um cavalinho encilhado... Sendo bom... Exato. Então, assim, surgiu uma ideia de eu entregar alguma coisa para Tupã-Seretã, que é a cidade que me viu criança, que me formou. Né? Foi lá que eu fiz todo o tempo de colégio, jardim de infância, não sei, né? Primário, ginásio, essas coisas assim. Então,
Eu já tenho um livro de lá que era uma questão muito que eu gostava, assim, de Tupã-Seretã, um nome bonito, é um nome missioneiro, um nome indígena, e eu queria mostrar isso aí, né? Então eu fiz uma pesquisa e coloquei no livro Tupã-Seretã, face missioneira, né? E a partir daí comecei a trabalhar a cidade de Tupã-Seretã dentro do contexto das missões jesuíticas, né? Sim. Então ficou um livro muito bem estruturado, ficou bem pesquisado, bem trabalhado. Depois disso houve uma negociação lá com a prefeitura em termos de eles tinham um projeto nas escolas de resgatar a oralidade, né? A literatura oral, o causo. Então nós fizeram algumas reuniões e passaram para mim. Eu também resgatei de outros livros aquilo que já estava E nós escrevemos um livro sistematizando em termos de Tupã-Seretã, Tempo de Inconfidências. Esse que é um livro que resgata essas histórias do pitoresco, né? Do dia a dia, contado por protagonistas. E se tu não capturasse isso para a escrita, ela se perde, né? Ela se perde, porque a oralidade... Tem um provérbio africano, outros dizem que não é africano, mas tem um provérbio africano que diz que quando um velho morre, queima uma biblioteca. Exatamente. Então, cada vez que nós resgatamos a oralidade, nós salvamos uma biblioteca. Exatamente. Né? Salvamos parte dessa biblioteca. Essa é a função, essa é a ideia. E agora eu tenho um outro projeto também, que escrevi um terceiro livro sobre Tupã-Seretã, que também já tem um título pronto, que é Tupã-Seretã, Tempo de Guerra. Porque Tupã-Seretã foi uma cidade que esteve envolvida em muito acontecimento bélico. Por exemplo, assim, a última tentativa dos guaranis de resistirem na Guerra Guaranítica, ao domínio luso-castelhano, foi num arroio chamado Chuni, que antigamente chamava-se Xerebi. Sim. Né, e que hoje chama-se Chuni, né, em alguns livros vai aparecer como Xerebi. Foi num passo desse arroio que fica hoje entre Tupã-Seretã e São Miguel. Ali os índios fizeram uma pequena fortificação, depois de terem sido dizimados no Caiboaté, eles tentaram ali fortalecer aquele lugar para resistir. Não houve a mínima condição, né? Por essas coisas da história e tal, e 300 anos depois, 200 anos depois, né, na retomada das missões, ou na conquista das missões pelo Maneco Pedroso, os espanhóis também fizeram nesse mesmo arroio, nesse mesmo lugar, uma tentativa de resistir ao avanço dos conquistadores das missões, e ali foram derrotados, e definitivamente, em 1801, começa isso tudo, as missões entram no mapa do Rio Grande do Brasil, e o Rio Grande do Sul entra no mapa do Brasil, com 300 anos de atraso, né? E esse evento também, dois combates invertidos, né? Exato. No mesmo lugar. No mesmo local. Isso é Tupã-Seretã. Depois disso, a passagem em 93. E nesse local não tem resquícios ainda dessas batalhas? Certamente não, porque isso aí era elementos... não existia. Poderá ser encontrado nos campos restos de armas, né, dos exércitos europeus que tinham, né? Exatamente. Os índios eram lança de taquara. Né? Então, depois... Então o teu livro vai tratar de todo esse período. Exatamente, o tempo de guerra, o tempo de guerra, todos os episódios que... Aí depois, em 1893, vai acontecer em Tupã-Seretã algumas coisas também relativas à Revolução de 93, por exemplo, assim, acampa no Capão Tupã-Seretã toda a brigada militar, na época comandada pelo seu comandante, eram umas 3 ou 4 unidades, inclusive o regimento de Santa Maria, também foi o primeiro regimento. Eles acampam ali, recebem munição e se organizam para sair ao encalço do Gumercindo Saraiva, que algum tempo depois houve um embate ali no Capão do Carovim, em Santiago, onde morre o Gumercindo em circunstâncias duvidosas. Não é duvidosa, é que falam de um combate, mas ele foi morto num reconhecimento de terreno, provavelmente, né? Porque há uma versão que era
Tem várias versões, mas a mais correta é que ele foi morto no reconhecimento do terreno, que ele nem estava em combate ainda e tem formas de comprovar. Hoje já se tem uma literatura. Mas é importante porque saíram de Tupã-Seretã. Sim, começou lá. De um lugar histórico, né? E as unidades se espalham no terreno, uma para cá, outra para aquele lado, outra pega tal itinerário, e dali um tempo se encontram, né? Então, antes do Carovi, houve essa grande reunião ali em Tupã-Seretã para sair ao encalço do Gumersinda. Então, a gente quer explorar isso aí também e trazer bem isso aí. Aí em 23, 24, vai acontecer algumas escaramuças ali naquela região também, porque o Flores da Cunha sobe essa serrania ali de Tupã-Seretã, por lado de São Miguel também, da Joia, né? Ele sobe por ali no encalço do Honório Lemos. Do Honório Lemos. Né? Que é uma campanha que o Flores da Cunha registra no seu diário como a volta da serra, né? Porque ele chamava aquele lugar ali, eles usavam a expressão de serra também, entendeu? Sim. Para aquele lugar, nada a ver com a Serra Gaúcha. Sim. Né? Mas para a denominação... Porque é uma serrania também, né? É uma serrania ali. Então essa passagem de duas lideranças opositoras, né? E que vão fazer parte da história do Rio Grande do Sul, onde vai se estudar essa belicosidade do Rio Grande do Sul, nós vamos, em 23, 24, vamos encontrar sempre a figura do Honório Lemos, do Flores da Cunha e outros. E acontecem coisas interessantíssimas ali, né? Então, depois, em 30, no golpe de Estado do Getúlio, também vai se organizar um grupamento de tropa em Tupã-Seretã, onde participa o próprio Manuelito de Ornelas, o Aureliano de Figueiredo Pinto, que é médico e participa da tropa como médico, né? Claro. Como médico. E o Manuelito como capitão secretário das tropas de 30. E depois 32, né? Que 32 é uma coisa mais efêmera, de pouca duração, né? Mas vão também participar algumas pessoas dali da Revolução de 32, né? Que é mais ou menos o que nós vamos finalizar em 32, né? Que é aquilo que é o período bélico nosso, da nossa história, né? Então essa é a ideia. Então, como teve muito bom. Houve em 24 também, o mais marcante de tudo foi um ataque à própria cidade pelo Luiz Carlos Prestes. O Prestes chegou a atacar Tupã. O Prestes começa com a coluna dele. Começa a célebre marcha da coluna, recuando, Brasil adentro, afora ou adentro, como queira, né? Tanto faz. Ele começa ali, porque se ele tivesse conquistado a cidade, provavelmente, com certeza a história ia ser outra. Sim. Alguém, numa artimanha bem urdida, faz chegar nos ouvidos do Prestes que se ele atacasse Tupã-Seretã, a tropa do exército que estava lá iria aderir ao movimento dele, como aconteceu em São Luís Gonzaga, né? Certo. Sabe? Só que ali em Tupã-Seretã ele não foi recebido pelo exército, ele foi recebido pela brigada militar e por provisórios. Então ele nem conseguiu, o exército ficou na linha mais interna e quem ficou na linha de frente linha de frente ali foi, e ele se bateu mesmo com as tropas da Brigada Militar e dos provisórios, comandado pelo coronel Arthur Otaviano de Travassos Alves. Não, e nem se sabe se o tal estratagema que os outros iriam aderir era verdadeiro. Provavelmente era um jogo de informações e contra-informações, para justamente atrair a coluna. Então nós temos inclusive até uma foto E ali ele foi preso? Não, ele foi derrotado. Mas foi derrotado. Foi derrotado e depois ele recua para o combate da Ramada, onde ele consegue enganar o governo numa manobra muito bem executada na Ramada. E ele continua recuando até toda essa história da coluna toda. Nós vamos nos deter exclusivamente no ataque à cidade, que tem algumas coisas muito importantes lá, né? Que o ataque mesmo militarmente ele foi conduzido
pelo Monteiro Barros, né? Então, e pelo Nestor Veríssimo, que vem a ser tio do Érico Veríssimo. Tio do Érico Veríssimo. Exatamente. Né? O Luiz Alberto era o comandante que era oficial do Exército, revoltado como pressa, revoltoso, né? Como presso. Ele comanda todo o ataque. Né? Depois ele vai ser governador de São Paulo, nomeado pelo interventor, né? Não é interventor de São Paulo, e vai ter um bom destaque na nossa história. Ele escreve 2 livros também sobre essas campanhas. Sim. Que ele participou, jovem, né? Luiz Alberto é muito jovem. E o outro vai ser o líder dos provisórios Maragatos, que tinham sede na Santa Tecla, por ali mais ou menos, que era a base dele, que é um célebre coronel Nestor Veríssimo, que é tio do Érico Veríssimo e possivelmente uma boa fonte de inspiração para o Érico, em função de ter participado, porque o Érico escreve O Tempo e o Vento, passando por todos esses movimentos bélicos, né? E provavelmente, né, certamente tio, deve ter esse tio que foi uma grande figura desses movimentos, tenha sido uma das inspirações do Érico, né? Então tudo isso acontece ali, então isso é que nós queremos. Mas que belo livro, me deu vontade de ler. Só repete para o nosso telespectador, nós estamos encaminhando para o final, repete o título dele. Esse vai se chamar Tupã-Seretã, Tempo de Guerra. Muito bom. Tupã-Seretã, Tempo de Guerra. Isso é um projeto para este ano ainda? Não, é um projeto projeto. Eu não tenho data para nada, né? Não, a única coisa que eu tenho data é o livro da maçonaria, da loja Remanso de São Pedro do Sul, que é para outubro do ano que vem, que é quando fecha o aniversário de 120 anos, né? E tem também um projeto aí de um outro livro, com o meu olhar mais urbano, mais universal. Mais urbano para mim, não, universal tudo é universal, inclusive a nossa aldeia, né? Exatamente. E um olhar mais urbano de poesia, que também já tem capa pronta, e título que é A Solidão da Palavra. Bom título. Bom. Estou reunindo também vários poemas esparsos de antologias e poemas que eu estou produzindo diariamente para... Que tu participa da antologia lá, outra aqui, e daí fazer só... reunir esse conjunto aí de olhar mais urbano, né? Bom. E algum projeto que surge de uma hora para outra também. Surge. Tem coisa nova que surge, né? O essencial é que... E como é importante para o escritor sempre ter uma obra em andamento, né? Isso nos motiva, nos deixa mais vivos, né? No sentido de produzir mais. Nós temos que ter temos que estar trabalhando e olhando para frente, né? Exatamente. Produzindo e vendo alguma coisa. Eu tenho tudo isso que eu falei já tem algo escrito guardado, já tenho arquivos prontos, né? Eu tenho que ordenar. Mas não, na tua cabeça a obra já existe. Sim. Nós temos que tu tem que... E tem muitos desses trabalhos já tem coisa pronta. De pesquisa, exato, o outro é de reunião. Então, mas Moisés, então eu quero te parabenizar pela essa tua riqueza da tua obra, essa vontade que tu transmite a nós em produzir e o respeito que tu tem pela nossa história, tá? Foi um prazer te receber aqui no nosso estúdio, desejo sucesso, tá? E vamos nos encontrar lá no lançamento do livro. Muito obrigado, Moisés. Obrigado.